Oi gente, tudo bom? Vamos falar de Outlander. Essa não é a edição que eu tenho uma outra edição em inglês, mas foi nessa aqui que eu li. E eu vou falar desse meu amor por essa história. E sim, teremos spoiler neste vídeo, já deixo muito claro que todos os livros da série Outlander vão ter spoiler. E infelizmente eu não consigo falar desse livro sem spoiler, tá? Então já está muito claro, tem spoiler nesse vídeo. Certo? Então vamos lá. Outlander vai contar a história da Claire, uma enfermeira que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é casada com o Frank Randall e após a guerra, depois desses longos anos que eles ficaram separados, eles resolvem embarcar numa viagem para a Escócia com o intuito de fazer uma segunda lua de mel e de se reaproximarem. E eles vão passar ali algum tempo, vão meio que se misturar ali com os costumes da região e tudo mais. E, enquanto isso, o Frank vai pesquisar um pouco mais sobre os seus antepassados. Ele tem uma paixão muito grande pela história, ele é um historiador, ele é professor de Oxford. Quando a nossa história começa, a gente está em 1943, e eles são 1943 ou 1945, desculpa. Eles estão em Inverness, que é uma cidade na Escócia, que fica nas Terras Altas, né? Que é aquele lugar que deve ser maravilhoso. Escócia deve ser maravilhosa. Eu preciso ir pra Escócia. E a gente vai acompanhar os dois ali, logo no comecinho, ela tentando se adaptar à nova vida, né? Ela foi criada pelo tio, que era um arqueólogo. Então ela foi criada viajando pelo mundo e nunca tendo uma casa para viver, uma casa para chamar dela, né? De que ela possa decorar, que ela possa ter as coisas, que ela possa ter um vaso. É muito legal essa passagem que ela fala que ela nunca ficou tanto tempo no mesmo lugar e ela nunca teve um vaso, ela nunca comprou um vaso e agora a vida dela tá mudando e ela vai poder finalmente ter uma casa para chamar de sua e vai poder fazer o que as mulheres normalmente fazem e vai poder construir, sim, uma casa, um lar. O que ela não esperava é que esses planos dela iam ser alterados de uma forma muito brusca, de uma maneira que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer. A Escócia é um país cheio de lendas. Apesar de ser um país extremamente católico, a gente vai ter grandes lendas. A gente vai ter muitas superstições, é um povo extremamente supersticioso. E inclusive tem uma passagem muito engraçada que eles chegam na pousada que eles estão, né? Que quando eles estão subindo os degraus para entrar, a Claire nota sangue nos degraus. E isso é um ritual que eles fazem para espantar os fantasmas, para espantar os espíritos, né? Durante um período. E é muito engraçado porque é um rito pagão, que é feito por toda a cidade e todos fazem abertamente, né? Mesmo o paroco, né? O grande amigo do Frank entende esses rituais e não proíbe, não bane esses rituais, porque isso faz parte da cultura da Escócia. Mas, um belo dia, eles estão na casa do reverendo Wakefield e foram tomar um chá e o Frank foi analisar os documentos que o reverendo tem sobre um dos seus antepassados, que é o Jack Randall. E ele fica muito interessado porque o Jack foi o que eles chamam de Red Coats, né, os casacas vermelhos, que foram soldados enviados pela rainha da Inglaterra para conter as revoluções e as rebeliões dos escoceses que queriam um rei de direito de volta ao trono, né, um rei católico e não um rei protestante. E tiveram várias rebeliões para tentar fazer isso e infelizmente os escoceses não conseguiram e com essas rebeliões eles perderam o direito de serem escoceses, de falarem gaélico, de usarem kilts, de terem os clãs, essas revoltas, essas rebeliões destruíram o meio de vida das Terras Altas, acabou com toda a cultura da região, o que é extremamente triste, né? Porque eles realmente foram proibidos de usar kilts, eles foram proibidos de manter a sua própria cultura. Durante esse chá, a gente vai conhecer a senhora Gran, que é a governanta do reverendo Wakefield, que vai perceber que a Claire tá ali meio deslocada
e vai chamar ela pra tomar um chá na cozinha. E ela é uma druida, ela é uma bruxa boa, né? E ela acaba perguntando pra Claire se pode ler a borra do chá. E ela lê, e ela fica extremamente curiosa, porque tudo que ela vê na borra do chá da Claire é ambíguo. Ela vai ter sempre dois lados, é como se ela tivesse dois casamentos, duas vidas, tudo dois, sabe? E então a senhora Graham pede para ler a mão da Claire, e quando ela tá lendo a mão da Claire, ela percebe que a linha do casamento está bifurcada, não dividida como se ela fosse ter dois casamentos na vida dela, mas bifurcada, como se ela tivesse dois casamentos ao mesmo tempo. E ela fica muito intrigada, mas elas acabam desconversando e a Claire meio que esquece dessa informação e eles vão presenciar um ritual lindo das druidas numa formação rochosa que é chamada de Craig na Dun, que fica ali próximo a Inverness na nossa história, mas que na verdade não fica próximo a Inverness realmente, mas são grandes pedras e é um ritual lindo ao nascer do sol. É um ritual extremamente pagão, mas é um ritual maravilhoso e eles presenciam aquilo, né? Depois de alguns dias, a Claire acaba voltando naquela região porque ela percebe que tem algumas flores, algumas ervas e ela é muito interessada em botânica e ela vai voltar ali para colher essas amostras para tentar identificar o que são essas plantas e para que elas podem ser usadas. Quando ela tá lá, ela meio que ouve um zumbido, ela ouve como se fosse um chamado. E ela vai atrás desse zumbido e ela acaba encostando em uma dessas pedras e ela acaba atravessando essa pedra. Existe uma lenda por trás dessas pedras, que são as pedras das fadas, e acredita-se que as pessoas sim atravessam essas pedras e ninguém sabe muito bem o que acontece, nem porquê, se elas vão voltar, se não vão voltar. E a Claire acaba atravessando e ela não consegue assimilar muito bem o que está acontecendo, ela percebe que ela está em Inverness, ela percebe que ela está em Craig na Dun, mas ela começa a perceber algumas coisas muito diferentes. Inclusive, a mata está muito fechada, ela não escuta barulho nenhum de cidade, ela não escuta carro, ela não escuta nada, e de repente ela começa a escutar homens correndo e tiros, e ela chega ao cúmulo de pensar que ela está no meio de uma gravação de um filme. A primeira pessoa que ela encontra é extremamente parecida com o Frank, e ela acaba confundindo este homem com o Frank. E na verdade, esse é o Jack Randall, que é chamado pelos escoceses de Black Jack, porque ele é um homem extremamente cruel. Ele está a ponto de estuprá-la quando ela é salva por um escocês, que ela descreve como um homem nojento, fedido, mas ele salva ela e acaba levando ela para uma casa onde só tem escocês. Uns homens todos ali rústicos, fedidos, sabe? E ela fica com uma impressão horrível deles. Mas ela não tem muita escolha, porque ela ainda não conseguiu entender aonde ela está. Ela começa a assimilar que ela não está na época dela quando ela vê a maneira como as mulheres se vestem, como os homens se portam, as coisas que estão acontecendo ao redor dela, e aí ela se toca que ela não está mais no século XX, mas ela não sabe ainda em que época ela está. Aos poucos ela vai se afeiçoando a essas pessoas e ela acaba passando um tempo no castelo de Leoch, que é onde a morada do clã Mackenzie. E ela acaba ficando por ali, porque afinal de contas, por ela ser inglesa, todos eles acreditam que ela é uma espiã e que ela tá ali para levar para a coroa informações sobre os clãs, né, para tentar acabar com a chance de qualquer rebelião. Lógico que ela não é nada disso. Ela tá ali perdida no meio do nada, ela não sabe nem o que ela tá fazendo ali, nem como ela foi parar ali. Mas a vida dela vai ficando cada vez mais complicada, porque toda vez que ela acha que ela vai embora, alguma coisa acontece que impede ela de ir embora. Ela acaba se metendo em várias enrascadas e acaba tendo só uma solução para que ela não seja morta pelo Blackjack. Ela vai ter que se casar com um escocês, porque a lei diz que uma mulher quando se casa com um escocês, ela passa a ser escocesa e então a coroa britânica perde qualquer direito de interrogá-la. Não pode, de jeito nenhum, interrogar uma pessoa que é casada com um escocês, independente da sua nacionalidade. E é isso que vai acontecer. Ela vai ter que se casar. E ela vai se casar com o Jamie, que até o momento ela acredita que é MacTavish.
E ela só vai descobrir o verdadeiro nome dele no dia do casamento. E, gente, é o casamento mais lindo que eu já li na minha vida. Ele faz... tem uma fala dele que é simplesmente perfeita. Eu vou pegar aqui pra vocês. É o seguinte. You are blood of my blood and bone of my bone. I give you my body that with you might be one. I give you my spirit until our life shall be done. E é basicamente isso aqui. Você é sangue do meu sangue e osso do meu osso. Eu te dou o meu corpo para que juntos nos tornamos um só. Eu te dou o meu espírito até que a vida nos separe. Eu acho os melhores votos de casamento que eu já escutei na minha vida. E eles se casam, né? Porque afinal de contas nenhum dos dois tem muita alternativa. E no dia do casamento a Claire descobre que na verdade o nome do seu marido não é McTavish, e sim James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Então ele é dos dois clãs. Ele é do clã Mackenzie e ele é do clã Fraser. Ele é dono de uma propriedade gigante, que é Brocktrack, mas que todos chamam como Lallybroch. Mas ele tem um prêmio pela cabeça dele, que foi colocada por ninguém mais, ninguém menos que Black Jack Randall. O cara tem uma obsessão doentia pelo Jamie, que mais tarde a gente vai descobrir o que é essa obsessão. E o quanto ele é realmente obcecado pela pessoa do Jamie. Desde a primeira vez que ele viu o Jamie, ele se colocou como meta de vida ter esse cara. Literalmente ter esse cara. E apesar do que a Claire imagina, ela vai acabar amando o Jamie. Ela vai tentar com todas as forças não sentir nada por ele, mas é impossível não sentir nada pelo Jamie. O Jamie é um homem, assim, que não existe. Não existe. É uma pessoa com um coração enorme e ele sabe muito bem que a Claire teve um marido, que ela amou muito esse marido e ele não, em nenhum momento ele quer tomar o lugar da Claire, do Frank, em nenhum momento ele quer esqueça ou que ela apague o Frank da vida dela, muito pelo contrário. Ele gosta de saber das coisas do Frank, ele gosta de saber o que ela sente e conversa com ela de tudo. E ele pede para ela prometer apenas uma coisa para ele, que ela iria contar para ele tudo que ela pudesse e toda a verdade que ela pudesse contar, que não existiriam segredos entre eles. E chega um determinado momento que ela se vê sem saída a não ser contar pro Jamie de onde ela veio e por que ela sabe algumas informações que ninguém sabe e o que aconteceu com ela. Essa parte, para mim, é a parte mais dolorosa dessa história, porque o Jamie acredita nela. E ele entende que tudo que ela fez de errado até o momento não foi em vão, não foi simplesmente para fugir de um casamento que ela não queria, que não foi simplesmente para magoá-lo ou para pôr em risco todas as pessoas. Na verdade, ela queria voltar para casa. Com todas as forças, ela queria voltar para casa e voltar para o Frank. E é aí que o Jamie mostra quem ele é de verdade, porque ele vai levar ela para Craignadoon e vai falar para ela ir embora, porque o lugar dela não é aqui. Que aqui é onde ela está, ela só vai encontrar violência, dor, morte e sofrimento. E ao atravessar as pedras, ela tem o Frank e a vida dela de volta. Ele vai embora e deixa ela ali. E ela toma uma grande decisão. Ela decide que ela não vai embora, que ela vai ficar ali em 1700 e bolinha ao lado do Jamie. E é nesse momento que a gente entende realmente o quão envolvida ela está com o Jamie e o quanto esse amor é real e o quanto esses dois foram feitos para viver juntos. Mas é lógico que nem tudo são flores, né? Que nem tudo é maravilhoso, que nem tudo vai dar certo. Porque em determinado momento eles estão em Lallybroch. Ela já conheceu a cunhada, o cunhado, os sobrinhos, ela tá ali integrada e o Jamie some e desaparece. O Ian volta, que é o marido da Jenny, que é irmã do Jamie, volta e conta que eles foram emboscados por um grupo de casacas vermelhas e eles pegaram o Jamie. Na mesma hora, a Claire e a Jenny pegam os cavalos e vão
tentar encontrar o rastro do Jaime. Eles encontram o rastro do Jaime, só que a Jane acabou de ter filho e ela precisa voltar para Lallybroch, porque não dá para ficar muito longe de um bebê, não é mesmo? E ela vai então ter que continuar a sua busca com o Murtagh, que é o padrinho do Jaime. E é um cara maravilhoso. É um bruto, é um ogro, mas ele é um cara maravilhoso. E ele vai nessa empreitada com a Claire. E eles não vão descansar até eles descobrirem aonde o Jaime está e principalmente se o Jaime está vivo. Quando eles estão buscando, a gente descobre que o Jaime está preso em Fort William, que é uma prisão. E é uma prisão comandada por ninguém mais, ninguém menos que Blackjack Randall. Mas é apenas pela existência do Blackjack que o Jaime fica vivo, que o Jaime não foi executado como ele deveria ter sido. Ele é poupado pelo Blackjack. E é aí que entra um momento onde muita gente, que eu já conversei, abandona essa história. A gente tem que entender, primeiro de tudo, que nós estamos falando de uma época horrorosa em alguns momentos, né? Que era crime gostar do mesmo sexo. Então a gente vê um capitão dos dragões, um cara de uma alta patente do exército britânico, cometendo sodomia, que era o nome na época. E ele não consegue evitar querer o Jaime. Ele não consegue, ele fez essa proposta pro Jaime para que o Jaime fosse libertado, todas as acusações fossem retiradas do Jaime, mas o Jaime não aceitou. O Jaime não ia entregar a sua alma para o Blackjack. O Jaime é um cara extremamente religioso, então ele não iria de maneira nenhuma aceitar uma coisa que é proibida pela Bíblia, que é proibida de todos os jeitos. Ele não iria fazer isso. Então ele aceita ser mutilado pelo Blackjack, né? Ele tem grandes cicatrizes nas costas de todas as açoites que ele levou. E todos eles foram infligidos pelo Blackjack. E o Blackjack tem uma raiva pela negativa do Jaime. Porque ele não quer apenas o corpo do Jaime, ele quer o Jaime. Ele quer o homem, ele quer... chega a ser loucura o tanto que ele quer. É montado então um esquema para resgatar o Jaime de Fort William. A Claire encabeça esse esquema, a Claire consegue reunir os homens do clã, indo contra o chefe do clã Mackenzie, o chefe de guerra, que é o Dougal Mackenzie, que falou que não vai resgatar o Jaime, não vai emprestar os homens para que ela resgate o Jaime, mas os homens vão mesmo assim, porque todos eles adoram o Jaime e adoram a Claire. Então eles vão arriscar o pescoço deles para salvar o Jaime de um lugar que teoricamente é impossível. A gente vai acompanhar toda essa busca e esse resgate do Jaime, e é um resgate não só para tirar o Jaime da cadeia. Depois que é descoberto tudo que o Blackjack fez com ele, o resgate é o resgate da alma de uma pessoa. É um resgate que vai muito além do simplesmente libertar o cara de uma prisão. Para isso, a Claire vai ter que tirar forças de lugares que ela nem imagina. E ela vai ter que trazer de volta o homem que ela ama, usando todos os conhecimentos que ela tem. Toda essa parte, toda essa descrição. Porque sim, a Diana descreve o que acontece com o Jaime conta pra Claire tudo o que acontece. E ele fica quase como um zumbi, porque ele não aceita que o Randall conseguiu fazer ele gostar do que estava acontecendo. E ele se sente extremamente culpado por causa disso. Ele preferia ter morrido. Na verdade, ele quase morre, porque ele perde toda a vontade de estar vivo. Mas, com muito amor e com muito esforço, a Claire consegue trazer ele de volta. É lindo e sofrido ao mesmo tempo, porque ela vai precisar usar de artifícios que vão machucar ele ainda mais, porque ele vai ter que revisitar tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele vai ter que enfrentar tudo aquilo que aconteceu com ele. E talvez ele não esteja pronto para isso. Mas ele consegue, ele sai dessa, ele se recupera. E no final a gente tem uma notícia maravilhosa, algo que ela sempre quis, tanto com o Frank quanto com o Jaime, mas nunca acontecia e ela achava que nunca ia acontecer. E eles vão sair da Escócia e vão para a França. Então, no segundo livro dessa série, que assim que eu terminar de ler, eu trago mais uma resenha para vocês, eles vão estar na França por um tempo e depois eles vão voltar para a Escócia
porque teremos uma grande batalha, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link para compra no box de descrição. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Me digam se vocês também são apaixonados por essa série, se vocês gostariam muito de viver na Escócia. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Não custa nada, é só apertar o botão vermelhinho aqui de baixo. E a gente se vê no próximo. E tchau!